graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. No dia de hoje nós queremos então encerrar a nossa conversa sobre família a partir da parábola do filho pródigo, que eu ousaria dizer que é a parábola dos 3 perdidos, porque é um pai com 2 filhos perdidos, e estão perdidos numa relação familiar complicada, numa relação familiar onde existem muitas lacunas, muitas falhas, mas também que quer nos ensinar nesta manhã muitas lições preciosas. A parábola do filho perdido é uma história que Jesus contou. Não é uma história que tem um comprometimento com alguma família israelita daqueles dias, não. Mas a partir de situações familiares, Jesus conta esta parábola. É uma comparação. A palavra parábola significa comparação. E nós então hoje queremos encerrar a nossa conversa sobre o tema família, ainda por conta do Dia dos Pais, que nós comemoramos no mês de agosto. E sempre que a gente fala de família e a gente olha pelo olhar do pai, é sempre complicado. Porque boa parte das famílias brasileiras são famílias de mãe solo. Quer dizer o quê? Que são mulheres sozinhas criando filhos. E muitas vezes mais de um, e fruto de mais de um casamento, de mais de um relacionamento. E isso é sempre complicado a gente abordar porque sempre tem dor. Quando existe família disfuncional, ou seja, família onde houve um divórcio, onde houve algum tipo de rompimento, sempre existe dor. Em famílias que a gente diria assim, funcionais, também tem dor. É filho adolescente batendo de frente com pai e mãe. É neto que daqui a pouco a mãe, por conta do trabalho, precisa deixar na casa da avó e a avó não tem mais idade para cuidar daquela criança, mas alguém tem que cuidar dela, não tem creche. É complicado também. Às vezes é um processo de doença que afeta um dos cônjuges. Então, quando a gente fala em família, sempre de alguma forma a gente tem algum tipo e alguma quantidade de situações difíceis envolvidas. Ao mesmo tempo, família também é uma bênção. Chegar em casa e ter alguém para te dizer oi. Como foi teu dia? É bom demais. Chegar em casa e poder ganhar um abraço do filho, ou aquela menininha ali, te olhando pela janela dizendo, oi pai, é bom demais. Casais que eventualmente não tenham filhos, ter alguém com quem a gente pode de noite sentar e conversar e comer, que seja um pedaço de pão, é bom demais. Então, família tem essas duas potencialidades, a da dor, mas também a da alegria profunda. E é no meio disso que a gente vive. É no meio dessa constância e inconstância que a gente vive, vivendo a nossa vida em família. E nós vimos então na nossa primeira conversa que essa parábola nos revela também uma família sem proximidade emocional. Esse pai, ele não conhecia o filho mais novo dele. Ele simplesmente parece indiferente. E aí eu fiz a pergunta, tu conhece teu filho? Tu sabe do que ele gosta? Tu conhece tua mãe? Tu conhece teu pai? Tu conheces as pessoas que contigo vivem? Tu és próximo emocionalmente? Tu consegues olhar para o rosto da pessoa e perceber ela não está legal, tem alguma coisa rolando, tem alguma coisa acontecendo?
A segunda conversa foi a conversa importante, dura e ao mesmo tempo incômoda, de quando o dinheiro vira o centro da vida, quando o dinheiro vira um Deus, quando o dinheiro é motivo para a gente passar por cima dos outros, quando o dinheiro se torna um problema e como esse problema nos enrola e destrói a nossa vida em família. Final de semana passado nós conversamos sobre a importância do afeto e do perdão na vida familiar. Não existe a possibilidade de a gente viver uma vida afetuosa dentro de casa se a gente não perdoa. E perdoar é assumir o dano. Não tem como refazer o que foi feito. Não tem como desdizer o que foi dito. Não existe essa possibilidade. Fui magoado, fui ferido, sim, mas eu te perdoo, para que a gente possa ser afetuoso, para que a gente possa se tratar com amor, para que a gente possa se tratar com respeito. Afeto e perdão precisam andar de mãos dadas. Do contrário, a vida em família fica bem difícil. Se a gente não aprender a perdoar, se a gente ficar um mês bicudo porque fez o que eu gostaria que não tivesse feito, não vai dar. Aí o casal começa a dormir um de bumbum virado para o outro e aí não vai dar certo. Não precisa também viver abraçado, mas tem que ter respeito, consideração, amor, olhar no olho, transmitir bondade. E hoje nós queremos então olhar esta parábola pelo filho mais velho, e com isso nós encerramos também a nossa série de reflexões sobre família, que é então o filho mais velho que fica em casa. E eu quero ler então no dia de hoje toda a parábola do filho perdido, do filho pródigo, ou como eu tenho chamado, a parábola dos três perdidos. Lucas capítulo 15, os versículos 11 até 31. Um texto bastante extenso, mas que vale muito a pena a gente ler e meditar sobre ele. Diz assim, Lucas capítulo 15, versículo 11. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: Quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou para os campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: Até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Eu vou retornar à casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um empregado seu. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança, e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu:
Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Quero convidar a uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado porque a Tua palavra fala a nós. E a Tua palavra não esconde, Senhor, a realidade da vida, das dores, do sofrimento. Mas também a Tua palavra não esconde, Senhor, de que a gente pode ser feliz em família, vivendo a partir da Tua presença em nós. Por isso agora, Senhor, que essa Tua palavra nos alcance, nos encontre e fale a nós de uma maneira especial. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos conduza no meditar e no perceber quais os Teus planos para a nossa vida. Senhor, que essa parábola e que esta série de mensagens deste mês possa chegar ao coração de cada um de nós e causar as reflexões e transformações que necessárias são. Por isso, Senhor, abençoa agora o meditar, o ouvir e o viver da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não sei quanto a ti, mas eu moro perto de um lugar onde de vez em quando estão fazendo churrasco. E é um sofrimento chegar em casa, quando tu abre a porta do carro, que cheirinho, que coisa boa, dá uma vontade de ir na casa desse vizinho, dá uma vontade de ir lá e dizer: tem um pedacinho para mim, porque é bom demais. A nossa região é uma região onde se come muita carne, diferente de outros lugares do Brasil, porque não é uma questão cultural, não é uma questão de costume, mas a nossa região come muita carne. E aquele churrasco pingando graxa, que tu escuta em cima da brasa assim, com aquele sal grosso, não precisa mais nada além disso, a não ser uma maionese com pão, aquilo tem um aroma que é coisa boa. Tá, põe uma folha de alface junto para ficar com a consciência menos pesada, mas pão, maionese e um churrasco no domingo, que combinação. E um dia esse rapaz mais velho da parábola, o filho mais velho, chega do trabalho, um dia comum, e ele chega em casa e sente um cheiro de churrasco. Opa, tem alguma coisa diferente acontecendo. E eu imagino ele lá no rancho ainda, guardando o trator, limpando tudo, deixando tudo pronto para outro dia, né? Talvez abastecendo, deixando a máquina perfeita para no outro dia ir trabalhar. O que está acontecendo aí? O que deu que o pai está fazendo churrasco no meio da semana? Tu nem sabe, cara. O teu irmão voltou. Chegou hoje de manhã, quando tu estava lá no fundão da fazenda, chegou hoje de manhã, o teu pai mandou até carnear aquele boizinho, aquele angus que tem ali, com aquele cupinzinho caindo assim para o lado. Cara, tá tudo no espeto, tá uma festança rolando ali, coisa de louco. E esse menino, na hora, fica muito azedo. Naquela hora, aquele cheiro de churrasco para ele tem cheiro de traição. Tem cheiro de: o que está acontecendo? Na hora, isso acende dentro dele uma revolta. Onde já se viu? Aquele cara saiu de casa, levou boa parte do que o pai tinha, dinheiro do pai, gastou de maneira irresponsável, desregrada, na bagunça, na confusão, e agora ele volta para casa e aquele boi gordo que a gente tinha lá no confinamento, o pai carneou para fazer churrasco para ele? É isso mesmo? A gente tem que se colocar na situação desse cara, e a gente entende que a revolta dele é perfeitamente compreensível.
Imagine você, imagine tu nessa situação. Nós iríamos dizer, peraí, para essa palhaçada toda, como assim? Na hora em que esse menino fica sabendo que seu irmão voltou para casa, toda a amargura de anos volta de novo. Toda a amargura de anos de uma vida vivida numa família onde a coisa não estava legal, volta. E esse é o primeiro grande ensinamento que a gente precisa tirar dessa parábola para a nossa vida. A amargura não tratada vai voltar uma hora dessas. Todas as situações que a gente empurra para debaixo do tapete, uma hora vão nos derrubar. E esse menino vivia uma vida aparentemente pacata, de um menino trabalhador, obediente. Ele mesmo diz aqui, eu nunca desobedeci uma ordem tua. O filho perfeito, o filho que a gente diria assim, que dá orgulho no pai. Quando de repente essa amargura vem à tona, ele se transforma e ele entrega a situação em que essa família vivia. Uma situação de aparência. E nós fazemos isso com frequência também nas nossas casas. Vivemos de aparência. Finge que está tudo bem. Finge que está tudo certo. Finge que o casamento está bem. Finge que os relacionamentos pais e filhos estão legais. Finge que os relacionamentos nora e sogra estão bons. Finge, faz de conta. Finge que está tudo bem e a gente convida a turma para chegar pela porta da sala e não pela porta da cozinha, porque se entrar pela porta da cozinha, ele vai olhar para dentro da lavação, vai ver que tem baldes e baldes cheios de roupa para lavar, vai ver que a cozinha está uma bagunça, vai ver que a comida do café da manhã está toda ali ainda, tem louça na pia, está um caos, mas a sala está bonita, então a gente recebe pela sala. Está entendendo qual é a lógica por trás disso? Esse menino a vida toda fez de conta que estava tudo bem. De repente ele escancara a realidade de uma família que está absolutamente machucada e ferida. E é interessante a maneira como ele vai falar com o pai e como ele se dirige ao próprio irmão. Pai, o que está acontecendo? E ele se refere no versículo 29 e 30, ele se refere ao seu irmão, não chamando ele de irmão, esse seu filho. Ele não fala, o meu irmão voltou para casa, pai, tu carneou o boi gordo. Não, esse teu filho voltou. Porque para esse irmão mais velho, o irmão já tinha morrido. Para o pai não. Porque um pai e uma mãe dificilmente esquecem do seu filho. O pai pode até não cuidar do filho, o pai pode até não estar presente na vida do filho, mas ele sabe que mesmo talvez que ele tenha abandonado a mãe do seu filho, ou da sua filha, ele sabe que ele tem esse filho. Esse menino bota para fora toda a sua amargura quando ele diz assim, esse seu filho. Era tanto desprezo, era tanta amargura, que o rapaz não considera mais nem a volta do seu irmão como algo bom, como algo prazeroso. Esse filho mais velho não vivia naquela casa uma relação de amor, ele não vivia naquela casa uma relação de obediência por sentir-se amado, cuidado e valorizado, ele vivia lá por uma convenção cultural, que é o que muita gente também vive nos dias de hoje. Esse menino, ele era obediente a seu pai, e ele nunca quebrou uma regra, uma ordem daquela casa, porque ele foi ensinado assim. Porque na cultura israelita, a honra, a obediência e o colocar-se sob a influência do pai era algo muito valorizado. E é por isso que ele vive em obediência ao pai. Não é porque tem amor. Não é porque tem um profundo sentimento de valor.
A gente aprende algumas coisas aqui com esse texto. Uma delas é que é possível manter um casamento e relacionamentos familiares sem de fato viver relacionamentos de afeto e de acolhimento. A gente pode facilmente, como eu já disse, viver no faz de conta. Mas para que a gente possa viver num lar onde a amargura pode ser colocada para fora, onde o desapontamento pode ser colocado para fora, para viver num lar onde a gente pode ser quem a gente é de verdade, onde a gente pode espernear dizendo assim: eu não concordo com isso, eu não gosto disso. O que é necessário? É necessário um ambiente seguro. Deixa eu trazer um exemplo, melhor dizendo. Muitas vezes os filhos da gente aprontam as suas por aí e a gente descobre pela boca dos outros, não é verdade? Tem muito pai, muita mãe que já passou por isso. E aí a gente fica indignado, dizendo: por que não me contou? Essa pergunta, por que não me contou, precisa levar a uma outra pergunta. Por que essa pessoa não se sentiu segura para poder chegar em casa e dizer: pai, mãe, deu ruim? O que tem muitas vezes no nosso ambiente familiar que impede as pessoas de contarem as mancadas que deram? Se a casa é para ser o lugar mais seguro para alguém, por que esse alguém às vezes procura um outro para falar do que aconteceu e não procura sua mãe, seu pai, seu irmão, sua avó, alguém do seu núcleo familiar? Essa pergunta muitas vezes a gente não faz. Sabe por quê? Porque muitas vezes essa pessoa sabe que se chegar em casa o pai surta, o pai não acolhe, a mãe já vai para a grosseria. Lá em casa não dá para conversar? Pastor do céu, tu não sabe o que é viver lá em casa? 2, 3, é briga e confusão. Nessa casa faltou um ambiente seguro para que esse filho pudesse chegar e dizer: pai, eu queria tanto reunir meus amigos, dá para carnear uma ovelha, para fazer um churrasquinho? Qual deveria ser a posição desse pai, a postura desse pai? Filho, claro, vamos aí tratar 15 dias mais ou menos uma ovelhinha, vamos deixá-la bem bonita, e aí tu convida teus amigos e eu vou fazer esse churrasco para vocês. Posso? Claro, pai. Nossa, que honra, tu fazer um churrasco para eu comer com os meus amigos. Está entendendo o que tem por trás, ou o que não tem por trás, ou o que está faltando aqui? Um ambiente de acolhimento. Com quem que os nossos filhos e netos estão conversando sobre sexualidade? Com quem eles estão conversando? Muitas vezes com estranhos, que vão ensinar para eles do jeito errado. Sabe, criar um ambiente seguro, onde a gente pode ser a gente. Eu aprendi uma vez com uma professora que me disse assim: Everson, quando o assunto é sexualidade com os filhos, responde só o que está sendo perguntado, não dá palestra, porque a tua resposta vai gerar uma nova pergunta, e muitas vezes tu está indo nessa direção, mas teu filho está indo naquela, então segue teu filho, segue as trilhas do teu filho, porque ele está precisando ser ouvido. Eu levei aquilo como uma lição para mim. Aí tu passa na frente da farmácia, tem lá um placar luminoso, e o filho da gente pergunta: pai, o que é sempre livre? E aí tu tem que te virar nos 30 e responder a pergunta. Por quê? Porque gera curiosidade. Mas que bom que está perguntando para mim. Que bom que está perguntando para a gente. Porque se pergunta na rua, imagino que não pode vir de resposta. Tu está entendendo?
O que faltou na casa dessa família foi um ambiente onde havia a possibilidade de ser quem eles eram. Talvez faltou para esse pai perceber que cuidar da fazenda não era o dom, o talento, o chamado desse filho mais novo, e dizer assim: filho, relaxa, fica aí. Eu sei que tu não é muito chegado em serviço de roça, tudo bem, mas tem que estudar, tem que fazer uma faculdade, tem que ter uma outra profissão e vai viver tua vida. Ambientes seguros são necessários para que a gente possa criar nossos filhos e a gente possa viver uma vida melhor também como casal. É triste quando mulheres precisam desviar trocados para ter algum dinheiro, porque não tem a liberdade de dizer assim: eu estou precisando de um sapato novo. De novo um sapato novo? Te coloca na posição dela. Talvez ela não trabalhe fora de casa para cuidar da tua casa, dos teus filhos, para que tu ande cheiroso, bonito, limpinho, para que o teu sapato esteja bonito. Deus o livre se eu pedir um troco para ele. Não! Só que aí faz algo bem pior. Quer desviar. Sabe, é só um exemplo, é um exemplo que tem a ver com uma realidade que nem é da maioria das mulheres aqui, porque a maioria das mulheres aqui trabalha fora de casa e aqui, rala junto o mês todo. Mas é muito triste quando o marido precisa inventar uma desculpa para poder ir pescar. Eu não gosto daqueles teus amigos, tu não vai. Quem sabe vai junto. Deus o livre tratar borrachudo. Pois é, então tem que sentar e conversar e achar uma solução. Mas daí o que acontece? Um bicudo de um lado, outro bicudo do outro, porque não conseguem ter um ambiente seguro em que a gente pode ser quem a gente é e dizer assim: eu queria tanto pescar hoje. Vamos comigo? Eu vou, por amor, eu vou. Tu está me entendendo? Ambiente seguro. Onde não existe ambiente seguro, vai acontecer, sabe o quê? Coisas escondidas. Coisas escondidas. Num ambiente seguro, a gente pode ser quem a gente é, a gente pode dizer o que a gente fez, a gente pode viver aquilo que a gente gostaria de viver. Esse menino queria um churrasco com os amigos. Ele não teve a coragem de pedir um cabrito. E esse pai não teve a percepção de entender que esse menino talvez em alguns momentos estivesse dizendo: pai, eu queria tanto uma ovelha. Eu queria uma ovelhinha só para fazer um churrasquinho com os meus amigos. Mas o ambiente era tão carregado, tão tóxico, tão insalubre, tão ruim de se viver, que ele não teve a coragem. E aí, na hora errada, do jeito errado, tudo veio à tona. Quando a gente não cria ambientes seguros, a gente cria bombas que uma hora ou outra vão explodir. Tu já teve a coragem de ser sincera com teu marido? Maridos, vocês já tiveram a coragem de ser sinceros com a esposa de vocês? Ou a gente vive uma vida em que cada um meio que vai vivendo a sua história? Que é o caso dessa parábola. Ai, pastor, mas ele nem fala. Pois é, quem sabe o marido precisa aprender a falar. O que sonha, o que deseja. O brabo é que as mulheres normalmente conseguem enxergar de maneira mais ampla do que os homens, né? Querida, vamos fazer uma viagem, vamos fazer um cruzeiro, mas com que dinheiro, homem? Tem uns trocos lá, tá, e se acontece alguma coisa? Não dá para conversar com ela, porque ela só vive jogando água fria. Não, ela está usando bom senso. Cara, que bênção isso. Mas ela pelo menos sabe que tu quer fazer um cruzeiro. E quem sabe então, vamos planejar um cruzeiro juntos. E não te preocupa, o barco não balança, o navio não balança, tu não vai passar mal, pode ir de boa. Sabe, a gente precisa ter ambiente seguro.
Será que as nossas relações muitas vezes não são permeadas por medo e distância? Por medo de ser quem a gente se distancia? E essa é uma realidade de muitos homens que são extremamente fechados e quietos. Homem naturalmente fala menos que as mulheres. Isso está no nosso DNA. Graças a Deus. Porque tu imagina, mulher, tu casada com um homem que fala mesmo como aquela tua amiga que não para quieta nunca. O que seria isso? Seria complicado. Então um escuta, o outro fala. Está tudo bem. Mas tu precisa entender que pelo menos 1/3 da quantia que ela fala, tu também tem que falar. Porque senão não cria um ambiente seguro. Eu não sei o que ele está pensando, pastor. Meu marido é tão quieto que eu não sei se eu conheço ele. Cuidado com isso. Um segundo olhar e último olhar que eu quero lançar sobre esse texto tem a ver então não mais com a questão familiar, nuclear, homem, mulher, com a família que a gente pode construir a partir disso, mas o segundo olhar que eu quero lançar para cima dessa parábola é o olhar para a vida em comunidade de fé. A gente pode por anos fazer parte de uma comunidade de fé como a nossa, sem conhecer o Pai de verdade. Falando de outra forma, a gente pode fazer parte a vida inteira de uma igreja e não ter certeza da salvação em Jesus. A gente pode fazer parte de uma comunidade uma vida inteira sem ter certeza se a gente vai para o céu quando morrer. Quando o estar neste ambiente é apenas algo da cultura. É bom demais quando uma pessoa diz assim, domingo sem ir para a igreja não é domingo. Domingo, eu escutei isso uma vez, pastor, domingo tem que ter culto e tem que ter maionese. Beleza, ótimo. Mas vai no culto por quê? Porque tem que ser? Não. O negócio é um pouco mais profundo. Sabe, a gente pode fazer parte de uma comunidade sem nunca ter entregue a vida para Jesus. A gente pode fazer parte de uma comunidade sem nunca ter entendido o tamanho do amor de Deus por nós. A gente pode fazer parte de uma comunidade sem nunca ter entendido que a gente sem Deus não é nada. Nada mesmo. É o que esse menino aqui viveu. Ele viveu anos e anos dentro da casa do pai e não conhecia o pai. Tanto que o pai diz para ele, filho, tu estás sempre comigo. Tu estás sempre comigo, tudo que eu tenho é teu. Filho, tu nunca me conheceu de verdade. Tu nunca soube quem de fato sou. Filho, se tu me conhecesse de verdade, tu ia estar feliz porque teu irmão está de volta. Filho, se tu me conhecesse de verdade, tu sabe o quanto eu chorei por esse teu irmão. Filho, se tu me conhecesse de verdade, tu saberia que essa festa é para a nossa família, não é para ele. A vida ensinou ele um monte, e a gente quer celebrar os aprendizados dele. É possível estar uma vida inteira numa igreja sem conhecer o Senhor da igreja, por uma mera questão de tradição. Ótimo que as pessoas estão vindo por tradição, mas a proposta de Deus é que elas conheçam Ele um pouquinho mais a fundo. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente conhece Deus um pouquinho mais a fundo? Como é que a gente conhece Deus um pouquinho mais detalhadamente? Como é que é isso, pastor? Eu nunca entendi isso. Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer é convidar Jesus para fazer parte da vida da gente. Mas como assim? Convida. Palavras têm poder no mundo material, mas também no mundo espiritual. Palavras têm poder no mundo material. Se eu dou um elogio para alguém, a pessoa vai embora feliz da vida. Nossa, que legal, olha só, fui elogiado, né?
Palavras têm poder, mas também no mundo espiritual palavras têm poder. Se tu convidar Jesus para entrar na tua vida, tu vai perceber a diferença que isso faz na tua vida. Tu vai estar diferente, tu vai dizer, eu não sei nem dizer o quê. Mas como é que a gente convida Jesus? Do mesmo jeito que eu convido alguém para ir tomar café na minha casa. Ou do mesmo jeito que vocês dizem, pastor, uma hora chega lá em casa. Normalmente eu chego, pode demorar um pouquinho, mas eu chego. Porque eu gosto de estar na casa das pessoas, eu gosto de visitar as pessoas, eu gosto de saber onde elas moram, eu gosto de entender esse mundo de cada um. Da mesma forma, a gente precisa convidar Jesus para fazer parte. E quando Jesus começa a fazer parte da vida da gente, a casa é transformada. Não sei nem dizer como, mas a casa é transformada. Tu começa a olhar para a esposa de um outro jeito. Tu começa a olhar para o marido de um outro jeito. Tu começa a olhar para o teu pai de um outro jeito. Tu começa a ser misericordioso com as pessoas. Porque tu começa a perceber que se a pessoa é do jeito que é, tem uma história por trás. Quem só recebeu pancada na vida, tu acha que vai dar amor para alguém? Vai reproduzir o que recebeu. E tu vai começar a olhar para essa pessoa e dizer assim, que bom que eu conheci a Jesus, porque hoje eu consigo entender ela e me relacionar melhor. Convidar Jesus para fazer parte da nossa vida. E Jesus, ele faz questão de entrar pela porta da cozinha. Lembra que eu falei antes que quando a casa está muito bagunçada, a gente recebe as pessoas pela sala, né? Por quê? Porque a gente não quer ver, não quer que a pessoa olhe a mesa com farelo de pão, não quer que olhe para a pia, aquela montanha de louça para lavar, olhe lá na lavação assim e diga, meu Deus, ainda tem roupa para usar, né? Jesus faz questão de entrar por ali. Sabe por quê? Porque Ele quer ajudar a colocar ordem. Ele quer ajudar a lavar roupa suja. Ele quer ajudar a limpar a cozinha. Ele quer ajudar a desencracar aquelas panelas que não dá nem mais apetite de comer a comida que saiu dali. Ele quer ajudar a limpar aquele ambiente sujo. A sensação boa de terminar uma faxina, né? Tomar um banho, se jogar no sofá. E aí vem uma criança e diz, mãe, quero comer. Mas pelo menos tu pôde olhar para aquela casa limpa, cheirosa, tudo no lugar, tudo organizado. E Jesus vai dizer, vai lá, cuida do teu filho, dá pãozinho para ele, dá uma comidinha para ele. Porque quando tu dá comida para o teu filho com amor, com graça, com bondade, com alegria, com prazer, tu está prestando culto a mim. Porque essa criança não é tua, essa criança é minha. Ela é minha propriedade, que eu só te dei para tu poder cuidar. E aí tu levanta e diz, vamos fazer diferente? Quem sabe vamos comer uma pipoca? Aí senta no sofá, come uma pipoca, põe uma mantinha para cair farelo de pipoca em cima, assiste alguma coisa na TV com essa criança e curte esse momento. Às vezes e eu quero encerrar com isso, às vezes a gente vive uma vida literalmente sem graça, porque a gente não tem a coragem de convidar Jesus para ir para a casa da gente, assim como a gente convida o pastor para ir na casa da gente um dia. E gente, quando eu for na casa de vocês, um dia, que vocês me convidarem, não se preocupem se tiver louça na pia, eu não vou lavar. Se tiver farelo de pão na mesa, não te preocupa, eu vou pegar e empurrar para o lado e nós vamos comer pão juntos, porque mais importante é estar contigo, não com tuas coisas. Se chegar lá em casa vai ter louça na pia, quase todo dia, o dia todo. Se chegar lá em casa vai ter brinquedo espalhado, da garagem até lá atrás no ranchinho. Tem brinquedo. Cara, se tu não chegou por causa de mim, tu não precisa chegar. Por quê? Porque para Jesus as vidas são importantes. Por isso tua família é importante. Por isso teus relacionamentos familiares são importantes. E o meu desejo, e o desejo do Senhor, é que também na tua vida, essa série de mensagens tenha feito a diferença. Para que tu possas pensar na tua existência, na tua casa. Dá para viver melhor.
Dá para ser feliz. Dá para voltar para casa dizendo, oba, eu vou ver a minha amada. Aí tu vai chegar lá e dizer assim, não é bem assim que eu esperava encontrar ela com roupa de guerra, mas tudo certo, é a minha amada. Talvez tu vai chegar em casa e encontrar aquele marido cheiroso, bonito, galante, esperando de banho tomado, e dizer assim, esse é meu, dá licença, mas esse é meu. Mas ele só vai estar assim te esperando, se for legal de estar ali. O teu filho vai voltar feliz do colégio, tirando uma nota não muito boa, se ele souber que ele vai poder chegar em casa e dizer, ô mãe, ô pai, lembra quando vocês falaram que era para estudar um pouco mais? Pois eu devia ter ouvido. E ele vai poder te contar, porque ele sabe que ele está seguro. E que talvez vai ter consequências, e tem que ter consequências. Mas ele não vai ter que contar para um outro, para que o outro conte para ti. Porque ele vai se sentir seguro e amado. Gente, a gente podia explorar essa parábola ainda por muitos domingos. Tem tanto detalhe, tem tanta coisinha aqui que a gente pode pegar assim e tirar lições de vida. Mas eu quero parar por aqui. Eu quero te dizer que a tua família é o que Deus mais ama. Teu marido ranzinza é o que Deus mais ama. A tua esposa ranzinza é o que Deus mais ama. Os teus filhos são o que Deus mais ama. Isso não te dá o direito de não amá-los e de não cuidá-los. Que Deus abençoe, guarde e cuide a cada um de nós e que nós possamos correr para Jesus e pedir ajuda. Amém.